qual é o ponto, como que a gente está nessa evolução, né, caminhando para uma qualidade? Como que você vê isso? Como é que o produtor está nessa caminhada? Muito boa a tua pergunta. Eu acho que esse é o grande, né, é a grande discussão que nós precisamos fazer, né? Eu vejo assim que a gente errou como pesquisa, a gente errou como extensão, alguns anos atrás, né, principalmente aí na década de 90, que veio uma série 90, início de 2000, aí, porque veio várias tecnologias novas que nos encantaram, né? Veio a transgenia, a biotecnologia, veio a agricultura de precisão, né? E a gente depois veio a agricultura digital, né? E a gente foi esquecendo, né, que tudo isso é fantástico, tudo isso fez com que nós dessemos um salto produtivo muito grande, mas nós precisamos ter uma visão de sistema de produção. Eu estou falando hoje de ambiente de produção, né? Mas uma visão do todo. E dentro dessa visão do todo é que entra as plantas de cobertura, né? Porque, vamos pensar assim, o que acontece, né? O vazio outonal que acontece com esse labor. O vazio outonal nos toma aí aqueles 3 meses que a gente colhe soja, fica naquela indecisão, se eu vou plantar trigo, se eu não vou plantar trigo, se eu vou plantar boto uma cobertura, né, às vezes baixo investimento para a próxima safra de soja. Esses 3 meses, Felipe, eles significam que a cada 4 anos eu não produzo nada na minha lavoura. Ou seja, nós temos 25% de ineficiência na nossa lavoura só, né, por essa nossa indecisão. Então, e aí entra a oportunidade que a gente está falando, né? Nós não queremos competir com os intervalos, ou não devemos competir com os intervalos que a gente pode agregar, ter culturas de interesse econômico, né? A gente tem essas janelas aí que a gente pode muito bem estar trabalhando e organizando as coisas. Agora, o que acontece, voltando lá para o início da pergunta, né? E por isso que eu disse que a gente errou lá atrás, porque os trabalhos envolvendo plantas de cobertura desapareceram, né? A literatura é muito pobre envolvendo esse momento. Tanto que agora a gente foi lançar, agora final de 2025, né, um livro, que é o livro de plantas de cobertura e ambientes limitantes, né? Porque não tinha nada lançado no Brasil, e principalmente aqui para o Sul, nos últimos 15, 20 anos. Então, veja assim, se avançou muito em outras estratégias, né? E nós não seguimos mensurando o impacto dessas espécies sobre as produtividades, né? Se avançou muito na fertilidade do solo e não avançamos na discussão de física e biologia. O que impulsionou, talvez, agora nós voltar a discutir plano de cobertura foi o próprio advento dos biológicos, né? Porque eu não vejo sucesso num produto biológico sem estar acompanhado com rotação de cultura. Porque a bicharada que vai estar ali precisa de água, precisa de temperatura amena, né? E aí entra essa questão da qualidade do plantio direto. Então, a gente errou lá atrás. O que a gente tem que fazer agora? Né? É uma força-tarefa envolvendo... Aí eu vejo uma luz, porque o próprio Rio Grande do Sul, através aí da Secretaria da Agricultura e também aí junto com a Emater, né, esse programa novo que está acontecendo no estado, que é a Terra Forte, né, que vai envolver todos os municípios, eu tenho uma esperança aí que começa a se discutir, fazer dia de campo, né? A gente vem tentando trabalhar, montando experimentos em vários lugares, e o produtor vai ter que voltar a olhar, voltar a difundir. Por que lá na década de 70, 80, se fazia caravana daqui do Rio Grande do Sul para ir olhar o plantio direto no Paraná para adequar aqui? Nós vamos ter que fazer isso. E agora o bom disso tudo, Felipe, é que entrou empresas também vendendo semente, fazendo semente no mercado, né? Porque 15 anos atrás, 20, eu falava nas minhas palestras, você tem que mudar a rotação. Primeira coisa que o produtor me desarmava, ele dizia assim, mas não tem semente, eu não acho semente, né? Então hoje a gente está falando em braquiária já para o sul, está falando em crotalária, está falando em outras espécies que a gente não discutia, não tinha elementos, tá?
Mas eu vejo assim que os bons produtores eles vêm inovando, né, vêm acelerando a coisa, mas a gente tem uma gama aí muito grande de produtores que ainda nós vamos ter que auxiliar eles a enxergar esses benefícios, porque os nossos números já estão muito claros, Felipe, né? E você também trouxe aqui, né? Pequenas mudanças, vamos dizer assim, dá uma temperada naquela gramínea que a gente vinha adotando, já temos mudança abrupta aí, né? Eu agora, semana passada, eu estava na região lá de Erechim, Machadinho, Áurea, né? Num solo aí com quase 80% de argila. Em 3 meses que nós fizemos rotação de cultura, já com mix de plantas, eu encontrei raízes aí da soja a mais de 1 metro de profundidade. Vejam, não precisa, às vezes, assim, a gente acha que as coisas não vão mudar tão rápido, né? Elas mudam, né? Eu acho que é por aí um pouco a discussão, sabe? Com certeza, né, Santi? A gente vê uma grande pergunta que fica depois dessa tua fala, né, nessa construção de olhar como que tá e como deveria. O produtor, ele entende, né, o custo que é ter não vou nem falar de pousio, mas ter ou seja, vou melhorar minha pergunta. Será que o produtor entende a quantia que está perdendo no processo entre fazer algo mal feito, né, de baixa qualidade, com ressemeadura, com falhas, com planta daninha, e você implantar bem, né, uma planta de cobertura com qualidade, ou seja, ser intencional no que você quer fazer? Que assim, Felipe, para responder essa tua pergunta, eu preciso trazer algo que talvez até um pouco chato, sabe, para a discussão, mas a gente tem que dizer as coisas, porque senão, né, tu veja bem, olha, eu trabalho com esse assunto de rotação de cultura, plantas de cobertura, envolvendo ambiente de produção, fazendo um link com alta tecnologia de precisão, né, inclusive sequestro de carbono, com toda essa discussão também de sustentabilidade, mas eu vejo assim, a área de fitopatologia, entomologia, plantas daninhas, né, quantas palestras os produtores vão por semana ou por mês assistirem? Quase todo mês tem palestra, sabe? Meus colegas dessas áreas mais voltadas aqui não tem mais agenda. Tá? E agora, quantas palestras, quantos eventos, quantas discussões nós estamos fazendo em relação a isso, as plantas de cobertura? Nada. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque tu vai falar com um fitopatologista, ele vai dizer que o melhor fungicida é a palha. Vai falar com o cara da planta daninha, o melhor herbicida é a palha. Vai falar com o entomologista, ele vai dizer o melhor inseticida é a rotação de cultura. Né? A quebra do ciclo de pragas, né? Doenças, enfim, planta daninha. Então, assim, cara, isso é o básico, isso é o sério, é a mesma coisa que eu queria plantar soja e não plantar calcário, né? Então, vocês assim, na calagem é o primeiro passo, o segundo passo é a rotação, a cobertura, né? Então, acho que esse é um elemento que a gente tem que trazer para a mesa, tem que botar o dedo na ferida, né? E aí eu sei que, mas isso não dá dinheiro. A gente já provou, inclusive está publicado no nosso livro, então, né? Naquele ano que o adubo foi lá nas nuvens, eu fiz um trabalho aí só envolvendo quanto, né, as plantas de cobertura, né, comparando a aveia, nabra, velhaca, quanto ela deixava no sistema só em nitrogênio, quanto ela deixava só em potássio, né? Sem tirar os outros, sem botar na mesa, na ponta do lápis, todos os outros benefícios. Fiz um cálculo bem de padeiro, assim, só de nitrogênio e potássio, dependendo do sistema, passava aí de $1.800 aí de economia, né, pela quantidade de nutrientes ciclados, né, aportado dentro da lavoura. Então, assim, os números estão muito claros, que não fazer uma cobertura, seja de planta solteira ou de plantas em consórcio, não é caro. Tá? Nós vamos ter que desmistificar isso, tá? Porque sempre vem aquela, mas eu vou deixar em pousio porque, cara, vou gastar óleo, vou gastar mão de obra, vou ter que comprar uma semente, e perde 5, 6 sacos depois. Eu não vou investir num mix de planta porque vou botar uma semente salva aqui que vai me custar 40, 50 centavos aí por quilo, e vou gastar aí 40, 50 reais de investimento por hectare, e não vou botar 100, 200 reais
investimento numa planta de qualidade, e aí eu perco depois lá 20, 30 sacos de milho lá no final, né? Então, acho que assim, infelizmente, faltava esses números, né? O produtor ficava no disco que diz, o Santi me disse que é bom fazer uma rotação, mas ele não me provou que se vai dar dinheiro. O Felipe falou lá que tem que fazer em vez de usar aveia, tem que usar um mix, mas ele não me disse quanto custa e quanto eu vou ter de retorno econômico. E não adianta, né? Infelizmente, a gente pode passar, né, horas aqui falando dos benefícios da parte química, física e biológica das plantas de cobertura, sem contar dos benefícios aí da área dos químicos, né, de redução de herbicida, redução de inseticida, redução de fungicida, mas no final tem que entregar dinheiro, né? E talvez esse é o rumo do 100 sacos.